Milionário fica surpreso com a revelação de uma mendiga que leva a filha ao trabalho. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, como tantas outras. O trânsito parecia uma orquestra desafinada, mas Leonardo, com seu carro luxuoso e polido, seguia confiante pelas ruas, acompanhado de Sofia, sua adorada filha de 8 anos. O aroma de café fresco invadia o veículo, enquanto eles comentavam sobre o dia que começava. "Vou te mostrar as novas ideias para o projeto, filha." Ele dizia, sem saber que estava prestes a enfrentar uma das maiores tempestades de sua vida. Enquanto ele dirigia, um movimento familiar chamou sua atenção. Uma mulher desgrenhada, sentada no meio-fio, levantou a mão em direção ao carro. Seu olhar profundo ecoou em sua memória. Era Cláudia, uma figura do passado que ele não via há décadas. Rafael, o melhor amigo da infância de Leonardo, sempre falava sobre ela. A garota te havia desaparecido naquela mesma época em que ele começou a subir na vida. "Vamos parar, pai." Um nó se formou em sua garganta ao lembrar do tempo em que Cláudia era uma amiga espontânea, cheia de sonhos. "Está bem", decidiu, puxando o freio com um misto de relutância e ansiedade. Ao descer do carro, ele sentiu o olhar penetrante de Cláudia, como se pudesse ver através de sua riqueza e sucesso. "Leonardo, preciso falar com você", ela disse, a voz trêmula, entrecortada pela emoção. Algo em seu tom alarmou o milionário. Ele olhou para Sofia, que observava a cena com os olhos arregalados, sem entender a tensão no ar. "Eu não sou só uma mendiga. Eu sou a mãe da sua filha", lançou Cláudia. Cada palavra uma punhalada em seu peito. O mundo ao redor pareceu congelar. A revelação reverberou em sua mente. Como assim? Sofia, sua pequena, adotada, mas sempre amada. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. O passado, que ele pensara ter esquecido, havia voltado, mais vívido do que nunca. "Você está louca? Não pode ser verdade", reagiu, incapaz de processar a realidade de sua nova condição. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Olhares curiosos, julgamentos silenciosos, e um empresário rival, de longe, observava como um abutre, esperando pela oportunidade perfeita para atacar. Cláudia, com um olhar fixo, continuava. "Eu lutei, Leonardo, pela sobrevivência. Mas não esqueci de você, nem dela. Você, que tinha tudo, e eu, que perdi tudo." Cada sílaba drenava a força dele, revelando uma vida de dor e perda. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor reinou, enquanto Sofia olhava para os dois, confundida. O que estava acontecendo? Tudo o que conhecia estava ameaçado. Leonardo, a imagem do poder e sucesso, agora se via frente a um dilema astucioso. Suas conquistas valiam o custo da verdade? Ele respirou fundo, sentindo as expectativas esmagadoras. Um futuro incerto se desenhava diante dele. Conseguiria lidar com essa nova bagagem? Ou seria engolido pelas sombras do passado? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado entre Leonardo e Cláudia se tornou insuportável. A respiração dele era apressada, a mente girando em um turbilhão. Sofia, ainda tentando entender a situação, segurava a mão do pai, olhando para Cláudia com um misto de medo e curiosidade, como se aquela mulher pudesse desmoronar tudo o que conhecia. Como você pode dizer isso? Não pode ser verdade. A voz de Leonardo saiu quase como um sussurro, mas a incredulidade se transformou em desespero quando viu o olhar profundo de Cláudia. Seu coração disparou. Foi quando tudo aconteceu. Um rugido ensurdecedor cortou o ar. Uma motocicleta passou rasgando a rua em alta velocidade. Era um adolescente, olhando para o celular e sem perceber o que estava à sua frente. O impacto foi brutal. O garoto perdeu o controle e, num piscar de olhos, colidiu com um carro próximo. O barulho ecoou como um trovão e pessoas começaram a gritar. Leonardo, tomado pela adrenalina, virou-se para checar Sofia. Mas, em um momento de horror, viu que ela havia corrido em direção ao acidente. Sofia, não! Sua voz saiu em um grito afogado. Mas a multidão o impediu de alcançar a filha. O caos se espalhou. Cláudia se atirou em direção a Sofia, puxando-a para longe do tumulto. O garoto da motocicleta estava no chão. A poeira levantava em nuvens enquanto as pessoas se aglomeravam. O medo tomou conta do milionário. Ele se virou para Cláudia, que agora segurava a Sofia com força. Algo nela havia mudado. O olhar dilacerado da mulher se iluminou com uma urgência inusitada, como se aquela fosse uma batalha que ela estava disposta a lutar. Eu não sou só a mãe da sua filha, Leonardo. Eu sou a única que a protege. O grito dela pôs todos em silêncio por um instante. Naquele momento, a verdade começou a se revelar, deixando Leonardo ainda mais confuso e atormentado. A multidão ao redor começou a murmurar, as especulações surgindo como um fogo deslizando pelas folhas secas. O empresário rival, que esperava a oportunidade para se aproveitar da situação, agora observava tudo com um sorriso cínico. Ele sabia que a mancha na imagem de Leonardo era tudo o que precisava para derrubá-lo. E então, o garoto da motocicleta começou a gritar, a dor transbordando de seu corpo, mas seu rosto estava voltado para cima, olhando diretamente para Cláudia. Mãe, o que você está fazendo aqui? O grito fez a pele de Leonardo arrepiar. Ele não estava preparado para aquilo. A revelação fluiu como uma correnteza violenta. Cláudia não apenas havia sido sua amiga, mas também era mãe de alguém mais. Leonardo ficou paralisado, o rosto pálido, enquanto a bomba explodia em sua mente. O que mais ele não sabia? A descida financeira de Cláudia, a luta que ela enfrentou, tudo poderia estar ligado a um segredo que ele sequer imaginava. Sofia olhou entre os dois, confusa. Quem é ele, mãe? Perguntou, sem entender a profundidade da situação. E antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene de ambulância cercou o cenário, trazendo mais caos. Neste instante, as peças começaram a se mover e um labirinto de segredos e mentiras parecia se abrir diante de Leonardo. O que isso significava para sua vida, para Sofia? Quais verdades foram enterradas por tanto tempo? E nesse momento, entre a dor e o alvoroço, uma pergunta pairava no ar. O passado realmente voltava para assombrá-lo? Ou ele apenas estava começando a ver o que sempre esteve escondido, o que ainda estava por vir? O silêncio pesava como uma pedra. Sofia olhava entre Cláudia e o garoto da motocicleta, os olhos arregalados, processando tudo aquilo sem entender. O grito que ecoou ainda estava fresco no ar.
A confusão se tornava insuportável. Com as sirenes ao fundo, o caos envolvia o espaço na esquina movimentada de São Paulo. Quem é ele, mãe? A voz de Sofia soou como um sino, cortando o ar tenso. Leonardo mal conseguia respirar, o coração acelerado. O que estava acontecendo? O que Cláudia estava escondendo? Ele não conseguia pensar. Tudo girava e a imagem daquele garoto caindo da moto se repetia em sua mente. Isso não podia ser real. Cláudia, com os olhos fixos no filho caído, respirou fundo, um grito preso na garganta. Era doloroso demais. Ele é meu filho, Sofia. O nome dele é Lucas, disse quase em um sussurro, as palavras saindo como uma explosão. Leonardo sentiu como se um tsunami tivesse invadido seu mundo. O quê? Gritou, sem acreditar. Você está dizendo que minha filha tem um irmão? A revelação jogou um balde de água fria em sua alma. Como assim? Ele olhava para Cláudia, a mulher que ele conhecia de um passado distante, agora com uma nova camada de mistério e dor. Lucas é seu irmão, insistiu Cláudia, os olhos marejados enquanto ela se inclinava sobre o garoto. A movimentação ao redor tornou-se um borrão. O rosto do menino estava pálido, sua mão sangrava e cada respiração parecia um esforço monumental. Eu não queria que você soubesse assim, ela continuou. Mas a vida nos empurrou para este momento e não podemos fugir mais. Enquanto a multidão murmurava, Leonardo se sentia dividido, preso em um furacão de emoções. Um irmão? Como isso era possível? Ele sempre havia acreditado que Sofia era a única em sua vida. Ele olhou para a menina, confusa, os olhos tão verdes como os de Cláudia, e percebeu que tudo o que conhecia estava se desmoronando. Levanta, Lucas! Por favor! Cláudia gritou, abraçando o garoto no chão. O desespero a tornava feroz. O olhar de Leonardo se perdeu entre a cena diante dele e suas memórias de Cláudia, uma amiga sonhadora, agora transformada em uma mulher quebrada. As perguntas formigavam em sua mente. O que mais ele não sabia sobre sua vida? O garoto finalmente abriu os olhos e, quando encontrou o olhar de Cláudia, gritou: Mãe, me ajuda! O que está acontecendo? As palavras dele estavam impregnadas de dor e pânico. A multidão aumentava e o empresário rival se aproximava. Um sorriso cínico nos lábios, como se soubesse que um escândalo estava prestes a explodir. Fique longe do meu filho, Cláudia berrou, levantando-se abruptamente, encarando Leonardo como um leão em defesa do seu território. E entre a agitação, uma nova verdade despontou. Cláudia não só havia perdido tudo, mas lutava por algo inestimável. E de repente, Leonardo percebeu que não apenas sua vida estava em jogo, mas a de Sofia também. A sirene da ambulância se aproximava, mas parecia distante, como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. O sorriso do rival se alargou e Leonardo podia quase ouvir os cliques das máquinas fotográficas e as vozes sussurrantes em Tor. Mãe, eu não quero você aqui! Então tudo mudou. Cláudia congelou, seu olhar transformado de feroz a devastado. E um novo peso caiu sobre Leonardo. O que ele realmente sabia sobre o passado? Quem eram aquelas pessoas na sua vida? Sofia, ainda confusa, olhava para o pai, os olhos questionadores. Papai, o que está acontecendo? E ao ouvir a pergunta dela, Leonardo percebeu que nada seria como antes. Os laços estavam se desfazendo. E ele estava no meio de um conflito que mal compreendia.
E enquanto aquela cena se desenrolava, uma única verdade pairava no ar. Ele estava prestes a perder tudo o que mais amava. O que viria a seguir? O silêncio pesava como uma pedra. Sofia olhando entre Cláudia e Lucas. Seus olhos estavam arregalados, processando tudo aquilo. Quem é ele, mãe? Sua voz soou como um sino cortando o ar tenso. Leonardo, a mente fervilhando, mal conseguia respirar. Ele olhou para Cláudia, sua expressão mudando de feroz para devastada. O que estava acontecendo? E então, em um momento que parecia fora de tempo, a realidade se desfez. Uma figura conhecida, Rafael, o melhor amigo de Leonardo, surgiu da multidão. O olhar estava fixo em Cláudia, mas transparecia uma confusão. Cláudia, o que você está fazendo aqui? Ele exclamou, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Leonardo sentiu uma onda de desconfiança. Você a conhece? Indagou, o coração batendo acelerado. Quem é esse cara? A imagem da amizade frágil que tinha com Rafael agora parecia uma ilusão. Rafael não respondeu de imediato. Parecia processar a situação com cuidado. Não é hora para isso, gritou finalmente. Mas já era tarde demais. A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo como um balão prestes a estourar. Você precisa saber, Leonardo, há coisas sobre Cláudia e Lucas que você não entende. Chega de jogos! O que você está escondendo? Disparou Leonardo, o peito apertando com cada palavra. A cena era intensamente dramática, como um filme que ele não queria assistir. Mas a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém esperava. Lucas não é apenas o filho de Cláudia. Ele é o seu filho também. Rafael soltou como se fosse uma bomba atômica. O choque tomou conta do corpo de Leonardo. Ele se sentiu como se tivesse recebido um golpe no estômago. A revelação reverberou em sua mente como ecos de um pesadelo. O que ele queria dizer com isso? Sofia olhou para os dois, sem entender, a confusão em seu rosto refletindo o caos que se desenrolava. Como assim, pai? O que está acontecendo? Perguntou. Sua voz trêmula, a inocência se esvaindo lentamente. Leonardo piscou, os sentimentos misturados em sua mente. Cláudia estava paralisada, a expressão de dor e surpresa estampada em seu rosto. Não, isso não pode ser verdade, exclamou, mas Rafael apenas balançou a cabeça, insistindo. Eu sou o pai, Leonardo. E você não sabe o quão profundamente entrelaçadas nossas vidas estão. Disparou Rafael, a voz firme. Tudo isso que está acontecendo não é só sobre você ou Cláudia, mas sobre todos nós. Eu sou parte dessa história. O murmúrio da multidão cresceu, a tensão no ar tornou-se palpável. Leonardo sentia o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a incredulidade em suas palavras. Você se lembra daquele verão, antes de tudo ficar confuso, quando vocês se afastaram e Cláudia ficou triste? Perguntou Rafael, sua voz mais suave. Eu não fui apenas um amigo. Eu sempre estive aqui. E a verdade, Leonardo, a verdade é que Lucas é seu filho. O mundo parecia girar em câmera lenta. Ele não conseguia respirar. Era insuportável. As peças dessa história que ele pensava conhecer agora estavam sendo rearranjadas. Em um momento de clareza, ele se lembrou de longas noites de conversas com Rafael, de segredos compartilhados. Você sabia de tudo isso? Gritou, a indignação fervendo em seu peito.
Eu não sabia até pouco tempo atrás. Cláudia veio até mim e as coisas começaram a fazer sentido. Eu não sabia se deveria contar para você ou se a verdade destruiria tudo. Rafael admitiu, o olhar triste. Leonardo se virou para Cláudia, buscando uma expressão que dissesse que aquilo não era verdade. Como poderia ser? Não havia lógica. Ele olhou para Sofia. Pelo olhar de sua filha, a verdade parecia se desvanecer em um borrão. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo grito ecoou. Lucas, ainda no chão, começou a convulsionar. Os paramédicos finalmente chegaram. A sirene estridente agora mais próxima do que nunca. Cláudia se atirou para perto do garoto, suas lágrimas escorrendo. Por favor, não! Lucas, meu amor! Gritou. O caos estava de volta. Enquanto as pessoas tentavam controlar a cena, o verdadeiro efeito da revelação de Rafael pairava no ar, tenso e expectante. Leonardo estava paralisado, sua vida escachada em fragmentos. O que era verdade? O que ele realmente sabia sobre seu passado e os laços que ligavam aqueles que amava? O tempo se arrastava, e uma única pergunta pairava: como seria seu futuro se essa nova verdade se confirmasse? O silêncio pesava como uma pedra. Sofia olhava entre Cláudia e Lucas, bewildered, sem entender nada. Quem é ele, mãe? Sua voz cortou o clima pesado como uma faca. Leonardo, o coração disparando, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O passado estava se desdobrando diante dele, e ele estava preso no centro desse furacão. Lucas, ele é meu filho e seu! O que mais você precisa saber? Gritou Cláudia, a voz trêmula, mas cheia de força. As pessoas em volta começaram a murmurar. O tumulto crescia e Rafael tentava se colocar entre Leonardo e Cláudia, um gesto de proteção. Mas isso só intensificou a tensão. Você precisa ouvir, Leonardo. Não é só isso, não é só sobre o Lucas. Nesse momento, um som estrondoso cortou a cena como um raio. Uma explosão! Um carro estacionado a poucos metros deles pegou fogo de repente. As chamas subindo altas, cheias de fumaça e fúria. O pânico tomou conta da multidão. Assim que a fumaça invadiu o ar, as pessoas começaram a gritar e correr em direções opostas, tentando escapar do caos. Leonardo, assustado, virou-se para proteger Sofia. Corra, filha, atrás de nós! Gritou, mas na sua mente só havia espaço para uma preocupação. Ela. Quando ele olhou de volta, Cláudia, naquele momento de pane, estava a poucos passos de Lucas, que parecia sem reação no chão. O fogo zumbia, as chamas dançavam e, em meio ao desespero, Cláudia se jogou sobre Lucas em um ato instintivo de proteção. Leonardo, confuso e apavorado, viu suas memórias da infância vazarem como um balde furado. Ele nunca achou que a vida poderia se desdobrar daquela maneira tão dramática. Cláudia, sai daí! Ele gritou, e o olhar dela encontrou o dele, um misto de determinação e amor. Não importava mais quem era o pai, o que importava era a proteção. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma figura desembarcou de um carro que se aproximava. Era um bombeiro, provavelmente a caminho da cena, que começou a gritar ordens, tentando controlar a situação. Fiquem calmos! Precisamos evacuar essa área! Ele comandou, e a multidão começou a ser empurrada para longe. Leonardo segurou Sofia com força, seus olhos fixos em Cláudia e Lucas, que estavam ainda mais expostos. E então, algo aconteceu. Uma mulher de pele pálida, com cabelo desgrenhado, surgiu do meio da confusão.
Leonardo a reconheceu instantaneamente. Era Ana, uma conhecida dos velhos tempos, uma antiga colega de escola que ele não via há anos. Leonardo, você precisa ouvir, ela gritou. Seu olhar estava fixo em Cláudia, e ele viu os olhos dela se arregalarem de reconhecimento. Você não pode estar aqui, Ana. O que você quer? Exclamou Leonardo, mas ela parecia desconsiderar sua pergunta. Cláudia, você precisa contar a verdade, insistiu Ana. E então todos os olhares se voltaram para Cláudia, que ainda protegendo Lucas do fogo. Que verdade? O que mais pode haver? A voz de Cláudia estava alta, entrecortada pela dor e pela urgência da situação. A atmosfera estava carregada de tensão, e os rostos dos dois homens mostravam um misto de incredulidade e expectativa. Você sabe o que aconteceu naquela noite em que tudo se desfez? Ana disse, a voz mais intensa agora. O tempo pareceu parar por um momento, enquanto o passado assombrado ameaçava voltar à luz. Leonardo olhou para Cláudia com uma mistura aterrorizada e intrigada. Que noite, Cláudia! O que você não me contou? Eu? Cláudia balançou a cabeça, como se quisesse encontrar as palavras certas. Mas a fumaça estava se espalhando e a pressa era palpável. Foi uma noite em que muitas vidas mudaram. Eu não quis que você soubesse porque eu estava com medo. Medo do quê? Questionou Rafael, agora em estado de pânico. Medo de destruir mais vidas? A interrogação pairou como uma espada sobre eles, e no centro da confusão, uma nova revelação se desenhava pesada e complexa. Enquanto a fumaça continuava a fluir, uma pergunta ressoava em cada coração ali presente. Quais segredos permanecem escondidos e o que mais poderiam revelar? Num instante a multidão se agitou, mas Leonardo não conseguia desviar o olhar de Cláudia. O mundo lá fora estava pegando fogo. Mas o verdadeiro incêndio agora afetava as emoções e os segredos enterrados naquelas almas perdidas. Mais do que nunca, ele queria entender. Quais eram as verdades que ligavam aquelas vidas? O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? E diante de tudo isso, um pensamento atormentava sua mente. Será que o amor e a dor poderiam realmente se entrelaçar de uma maneira que não podiam sequer imaginar? Assim, entre a confusão e o calor, o verdadeiro drama aguardava para ser desvendado. O silêncio pesava como uma pedra. Sofia observava entre Cláudia e Lucas, ultrapassada pela confusão. Quem é ele, mãe? O coração de Leonardo disparou. Ele lançou um olhar angustiado a Cláudia, que estava em um estado de choque misturado com determinação. As chamas ao fundo crepitavam, e a cena parecia um pesadelo em tempo real. Lucas, ele é meu filho. E seu? Gritou Cláudia, tentando buscar força na sua voz. O murmúrio da multidão cresceu, com alguns a olhar para trás, outros a sussurrar. O pânico estava se espalhando como fogo em mato seco. Rafael se adiantou, tentando acalmar os ânimos, mas Leonardo estava totalmente perdido. Que mais você esconde, Cláudia? Gritou. E foi então que a figura de Ana, antiga amiga de Leonardo, cortou o ar como uma lâmina. Você precisa contar a verdade, Cláudia. A urgência na sua voz fazia o ambiente parecer ainda mais tenso. O que realmente aconteceu naquela noite? Parem! Já chega! Exclama Cláudia. Mas a fumaça começou a se espalhar, obscurecendo o ambiente. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que importava eram aquelas palavras. O que Ana sabia? O que era tão obscuro naquela história?
Um estrondo cortou a agitação, e involuntariamente todos se viraram para o carro em chamas. As faíscas dançavam como fogo fátuo, e o caos estava prestes a se instalar. Cláudia parece entender o que se aproxima e grita para o filho: Lucas, saia daí! Mas ele continuava imóvel, e no meio do tumulto, algo inusitado começou a acontecer. O chão sob eles começou a tremer. O pânico dominou a multidão. A fumaça cresceu, e em instantes, uma fissura se abriu na calçada, como se o próprio corpo da cidade estivesse reagindo à tensão. A pressão subterrânea parecia estar gerando algo mais insólito. Leonardo, olhe! Gritou Rafael. Mas já era tarde demais. A fissura se alargou e todos, incluindo Cláudia e Lucas, foram puxados para baixo, como se uma mão invisível os agarrasse. Em um instante, Leonardo viu seus amigos desaparecendo. E quando começou a correr em direção à fissura, ouviu Cláudia gritar: Leonardo, ajude-nos! Mas a caverna se fechou e boatos de terror ecoaram, enquanto Cláudia e Lucas eram tragados, como um eco distante de um sonho. Nada fazia sentido. O chão havia se aberto, revelando um abismo negro. Cada grito, cada pedido de ajuda, parecia uma sinfonia de desespero, misturada com o som do incêndio ao fundo. Não! Voltem! Gritou. Mas já era noite na cidade. O calor do fogo era nada comparado à frieza na sua alma. Enquanto ele olhava para o vazio, a sua mente girava em torno das últimas palavras de Cláudia. Em vez de segurança, houve uma revelação. E agora, diante do abismo, ele percebeu que nada era como parecia. Ele se voltou para Rafael, que estava pálido. O que aconteceu? O que você sabia? Mas o medo, na expressão do amigo, falava mais que 1000 palavras. Não é só sobre eles. Leonardo! É sobre nós. Há coisas que nunca contamos. E sem qualquer aviso, a superfície da terra começou a se recompor, fechando lentamente a fissura. O caos foi substituído pelo silêncio. O que mais se escondia ali? Leonardo sentiu um nó na garganta, a angústia respirando. A verdade estava debaixo dos nossos pés o tempo todo, pensou. Ele não sabia como ou porquê, mas uma nova revelação o aguardava nessa bagunça que se tornara sua vida. O que eu perdi? O que realmente ficou para trás? E antes que pudesse processar tudo, uma nova onda de murmúrios começou a se espalhar pela multidão, mesmo que as chamas ainda... O que havia acontecido? O que era real? A noite ainda não mostrava sua verdadeira face, mas uma coisa estava cristalina. As histórias que se entrelaçavam, os segredos não contados. Tudo se tornara uma grande tapeçaria, e cada fio parecia puxar outros. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais poderia ser revelado daquelas chamas que lançavam seus reflexos na verdade? O silêncio pesava como uma pedra. Sofia olhava entre Cláudia e Lucas, ultrapassada pela confusão. Quem é ele, mãe? O coração de Leonardo disparou. Ele lançou um olhar angustiado a Cláudia, que estava em um estado de choque misturado com determinação. As chamas ao fundo crepitavam, e a cena parecia um pesadelo em tempo real. Lucas! Ele é meu filho! E seu! Gritou Cláudia, tentando buscar força na sua voz. O murmúrio da multidão cresceu, com alguns a olhar para trás, outros a sussurrar. O pânico estava se espalhando como fogo em mato seco. Rafael se adiantou, tentando acalmar os ânimos, mas Leonardo estava totalmente perdido. Que mais você esconde, Cláudia? Gritou.
E foi então que a figura de Ana, a antiga amiga de Leonardo, cortou o ar como uma lâmina. Você precisa contar a verdade, Cláudia. A urgência na sua voz fazia o ambiente parecer ainda mais tenso. O que realmente aconteceu naquela noite? Parem! Já chega! Exclama Cláudia. Mas a fumaça começou a se espalhar, obscurecendo o ambiente. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que importava eram aquelas palavras. E que Ana sabia? O que era tão obscuro naquela história? Um estrondo cortou a agitação, e involuntariamente todos se viraram para o carro em chamas. As faíscas dançavam como fogo fato, e o caos estava prestes a se instalar. Cláudia parece entender o que se aproxima e grita para o filho: Lucas, saia daí! Mas ele continuava imóvel, e no meio do tumulto, algo inusitado começou a acontecer. O chão sob eles começou a tremer. O pânico dominou a multidão. A fumaça cresceu e, em instantes, uma fissura se abriu na calçada, como se o próprio corpo da cidade estivesse reagindo à tensão. A pressão subterrânea parecia estar gerando algo mais insólito. Leonardo, olhe! Gritou Rafael, mas já era tarde demais. A fissura se alargou e todos, incluindo Cláudia e Lucas, foram puxados para baixo como se uma mão invisível os agarrasse. Em um instante, Leonardo viu seus amigos desaparecendo. E quando começou a correr em direção à fissura, ouviu Cláudia gritar: Leonardo, ajude-nos! Mas a caverna se fechou e boatos de terror ecoaram enquanto Cláudia e Lucas eram tragados, como um eco distante de um sonho. Nada fazia sentido. O chão havia se aberto, revelando um abismo negro. Cada grito, cada pedido de ajuda, parecia uma sinfonia de desespero, misturada com o som do incêndio ao fundo. Não, voltem! Gritou. Mas já era noite na cidade. O calor do fogo era nada comparado à frieza na sua alma. Enquanto ele olhava para o vazio, a sua mente girava em torno das últimas palavras de Cláudia. Em vez de segurança, houve uma revelação. E agora, diante do abismo, ele percebeu que nada era como parecia. Ele se virou para Rafael, que estava pálido. O que aconteceu? O que você sabia? Mas o medo na expressão do amigo falava mais que 1000 palavras. Não é só sobre eles, Leonardo. É sobre nós. Há coisas que nunca contamos. E, sem qualquer aviso, a superfície da Terra começou a se recompor, fechando lentamente a fissura. O caos foi substituído pelo silêncio. O que mais se escondia ali? Leonardo sentiu um nó na garganta, a angústia respirando. A verdade estava debaixo dos nossos pés o tempo todo, pensou. Ele não sabia como ou porquê, mas uma nova revelação o aguardava nessa bagunça que se tornara sua vida. O que eu perdi? O que realmente ficou para trás? Então, com um estrondo ensurdecedor, uma figura emergiu da fissura. Era Cláudia, mas algo estava diferente. Ela estava suja e desgastada, mas seus olhos brilhavam com um misto de raiva e desespero. Eu não sou sua mãe do Lucas. Leonardo, eu sou! Eu sou a sua irmã! O choque tomou conta do corpo de Leonardo, como um impacto violento. O mundo ao redor parecia desvanecer. Irmã? Como? Quando? Por que você não me contou? As palavras saíram em um turbilhão de emoção. Porque eu fui forçada a me afastar porque há uma história que nunca contamos. Nosso pai, ele estava profundamente envolvido com coisas que não deveria. E eu fugi para proteger vocês. A multidão ao redor caiu em um silêncio atordoante. As revelações pesadas pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Leonardo olhou para Rafael em busca de apoio, mas encontrou
apenas confusão no rosto do amigo. Isso não é possível. Ninguém nunca falou sobre isso. É por isso que eu não poderia voltar. O passado é mais sombrio do que você imagina. Cláudia continuou, a voz tensa. E agora, eles estão vindo atrás de mim. E talvez atrás de você também. Ele sentiu um frio na espinha. Para onde isso tudo os levaria? Que mistério ainda estava por vir? Que tipos de segredos estavam enterrados sob as memórias que ele pensou que conhecia? Enquanto a fumaça ainda se espalhava pelo ar, Leonardo sabia que as verdades que cercavam sua vida e sua família estavam apenas começando a ser desnudadas. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, e percebeu que o que viria a seguir poderia mudar tudo. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram eles? Que monstros se escondiam no passado da sua família? A tensão pairava no ar como um manto pesado. Cláudia, com os olhos cheios de lágrimas, fazia uma revelação que mudava tudo. Eu sou sua irmã. A multidão ao redor parecia absorver o impacto daquela frase, e o murmúrio se espalhou como um eco distante. Sofia, a filha inocente, olhava confusa, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Leonardo se sentia flutuar. Irmã, como assim? O que você quer dizer? A agitação na sua mente era como um redemoinho. Então, uma emoção tomou conta dele. Medo. Medo do que isso tudo poderia significar. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões enquanto ele tentava processar aquela nova verdade. Escute! Cláudia gritou, desesperada. Há mais em nossa história do que você imagina. Não é só sobre nós, é sobre segredos familiares profundos. No fundo da cena caótica, o carro em chamas ainda queimava. O calor e a fumaça tornavam o ar denso e sufocante. Leonardo olhou para Rafael, buscando algum sinal de que tudo aquilo fazia sentido. Mas o amigo também estava em estado de choque. A eletricidade no ar fazia seus pelos se levantarem. De repente, um estrondo. Algo havia se movido na multidão, como uma onda de pânico. As pessoas começaram a gritar e correr na direção oposta. O que foi isso? Leonardo perguntou, girando a cabeça na direção do tumulto. Uma sombra se aproximou. Um homem, vestido de preto, emergiu da multidão. Ele olhava para Cláudia com uma expressão impassível. Cláudia, você não deveria estar aqui. Seus olhos tinham um brilho perigoso. O coração de Leonardo disparou como um tambor ensurdecedor. Quem era ele? O que ele queria? Você não me conhece, mas eu conheço você. O que você fez não pode ficar impune, disse o homem. A voz lânguida e ameaçadora. Cláudia tinha um olhar de horror estampado no rosto. Por favor, eu só quero proteger minha família. Proteger? Isso não é proteção. O que você fez foi traição. Ele rosnou. A tensão aumentando enquanto o público se aglomerava, dividindo-se entre a culpabilidade e a lei. O que você está falando? Leonardo exclamou, o medo se transformando em indignação. Quem é você? O que você sabe sobre nós? Era uma pergunta que pendia no ar, como um fio prestes a se romper. Todos vocês precisam saber a verdade. O que Cláudia está escondendo vai destruir tudo, o homem disse. Um sorriso cínico se formando em seus lábios. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar pela multidão, focada em Cláudia. Seus olhos se encheram de pavor. Não, não pode ser agora. Ela parecia estar em choque, enquanto as verdades não ditas voltavam como ecos de um passado enterrado. Então, como se em resposta ao desespero dela, uma explosão de luz e som cortou o ar.
Era um sinalizador, lançado do alto de um prédio próximo. A luz iluminou a cena, revelando dezenas de câmeras apontadas para eles. Repórteres e curiosos, a cena era digna de um espetáculo. Cláudia e Leonardo estavam no foco da mídia, no centro do escândalo. A verdade estava prestes a se espalhar para o mundo todo. Leonardo sentiu seu coração afundar. Tudo o que ele conhecia, sua vida, estava prestes a ser exposta de um jeito que ele nunca poderia imaginar. As consequências daquela revelação devastadora poderiam mudar suas vidas para sempre. Desesperado, ele olhou para Cláudia, que agora parecia uma sombra de si mesma, enquanto o homem de preto estava prestes a revelar mais. O que mais estaria escondido atrás das cortinas da sua história? O passado sempre retorna, Cláudia. Você não pode fugir do que fez. O homem de preto sorri de forma sinistra. E no fundo, Leonardo percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. Como ele enfrentaria essa tempestade que se aproximava? O que isso significaria para Sofia, para eles todos? A cada segundo que passava, o nó na garganta de Leonardo aumentava. O cenário em volta se tornava uma armadilha, e ele estava no centro dela. O que mais viria à tona e o que isso significaria para o futuro da sua família? O silêncio pesava no ar, enquanto todos olhavam para Cláudia. O homem de preto, com um olhar penetrante, parecia ter acendido um pavio delicado. Proteger? O que você fez foi traição! As palavras dele ecoavam como um trovão. Cláudia estava à beira de um colapso. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de pânico. Leonardo sentia seu coração acelerar. Ele queria gritar, queria entender. O que você está dizendo? A tensão na multidão crescia, e as câmeras capturavam cada expressão, cada movimento. Um frio escorreu pela espinha de Leonardo. E então a explosão de luz cortou o que restava de estabilidade. O sinalizador, lançado do prédio, iluminou a cena e fez os rostos brilhar e as sombras dançarem. A adrenalina corria nas veias de todos. Por um momento, tudo parecia suspenso. Ninguém se atrevia a respirar. Cláudia! Diga a ele a verdade! Ana rugiu, a voz tensa. Diga o que você sabe! Cláudia hesitou, a voz embargada. Não posso. Se eu contar, eles vão acabar com todos nós. O desespero moldava suas palavras em uma súplica. Léo se sentiu como se estivesse prestes a desfalecer. Quem são eles? Precisava de respostas. Mas antes que Cláudia pudesse falar, um novo barulho interrompeu a conversa. Um grito agudo. Alguém tinha desmaiado na multidão. Entre a confusão, e uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e lágrimas nos olhos, começava a ser ajudada. Mas o que realmente chamou a atenção de todos foi a expressão dela. Era uma expressão de reconhecimento profundo e horror. Ela olhou fixamente para Cláudia e, em um instante, o cenário de caos se transformou em um silêncio tenso. Cláudia, você não pode estar aqui! Gritou a mulher, os olhos arregalados. O queixo de Leonardo caiu. O que era aquilo? Uma nova reviravolta? Cláudia se virou para a mulher, sua expressão mudando de confusa para aterrorizada. Mãe? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. Então a mulher a chamou pelo nome. Cláudia, você precisa entender. O que fizemos não pode ficar mais escondido. O pânico tomou conta do corpo de Cláudia e Leonardo quase pôde ouvir seu coração disparar. E como um castelo de cartas, tudo desabou. Você não é a única que tem um segredo.
O grito veio de Rafael, que parecia ter perdido o controle. Eu sabia, Cláudia. Eu sempre soube, e por isso me afastei. A revelação fez a multidão se agitar, os sussurros ecoando, queimando em curiosidade fugaz. Rafael, o que você está dizendo? Leonardo estava atordoado. O burburinho se intensificou. Os olhares eram todos fixados neles, as câmeras sem parar. O que mais estava escondido? Você nunca quis que ninguém soubesse, mas tudo isso esconde algo muito maior. Eu não estou sozinho. O que você fez com Lucas, com a sua família, foi por conta de um segredo maior, e você sabe disso. Rafael gesticulava, e em um instante parecia que todos estavam prestes a explodir. Cláudia se virou para Rafael, confusa e apavorada. Mas eu fiz o que achava certo. Então a mulher idosa gritou uma vez mais. Você não entende, Cláudia. É mais do que só segredos. É sobre vidas que foram destroçadas. Leonardo, perdido entre as peças, sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, que estava tão assustada quanto ele. O que ela entenderia daquela confusão? E de repente, uma nova onda de murmúrios, mais frenética, começou a se espalhar. Entre as sombras emergiu um homem, um desconhecido, seus olhos se fixando em Cláudia com uma intensidade que fez a pele dela arrepiar. É hora de você finalmente encarar a verdade, Cláudia. O mundo acabou de girar. A multidão estava em um frenesi, as câmeras capturavam tudo. O homem se aproximou, os olhares colidindo. Você precisa escolher, Cláudia. Pode perder tudo ou encarar a sua verdade. E no mesmo instante, um grito cortou o ar. Mãe! O coração de Leonardo parou. A voz do menino Lucas soou como uma faca afiada. A multidão cerrou o passo e Cláudia estava paralisada, as pontas dos dedos tremendo. Ela balançou a cabeça lentamente, enquanto um borbulhar de confusão e dor a envolvia. Lucas foi tudo o que conseguiu dizer, antes que mais segredos ameaçassem a luz do dia. E diante de todos, a verdadeira batalha começou. Quem realmente era quem e que histórias estavam enterradas nas sombras do passado. Agora, tudo estava em jogo. O que mais iria se revelar? O que estava prestes a acontecer? Naquele instante, enquanto a cena se desenrolava, a verdade parecia mais distante do que nunca. Cláudia estava em choque, o olhar fixo na mulher que a chamava de mãe. O silêncio era ensurdecedor. Leonardo sentia seu coração acelerar, o queixo apertando de confusão. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. A tensão estava palpável, cada respiração parecia pesada. Você não pode estar aqui, não depois de tudo que aconteceu. A mulher disse, com desespero. As câmeras estavam em redor, capturando tudo. As pessoas na multidão sussurravam, agitando-se. Rafael, angustiado, confrontou Cláudia. Você precisa explicar. Precisa dar respostas agora. Suas palavras eram um clamor por verdade. Cláudia respirou fundo, os olhos marejados, lutando contra o nó na garganta. Eu não queria que você soubesse. Não queria colocar você em perigo. Sua voz tremia. Perigo? De quem? O que você está escondendo? Leonardo quase gritou, a frustração aumentando. E então, Cláudia olhou para Lucas, que estava em pé, ainda confuso com toda a situação. Eu fiz tudo para proteger você. Lucas! Para você não enfrentar o que eu enfrentei. Suas palavras eram uma mistura de amor e dor. O homem de preto estava prestes a intervir novamente, mas a mulher idosa gritou. Se você não contar, Cláudia, eles vão acabar com todos nós.
As palavras pesadas caíram no ar. A agitação era visível. Os murmúrios se tornaram gritos de desespero. Então, um grito cortou o ar. "Mãe!" veio de Lucas. Ele se aproximou, o olhar fixo em Cláudia, um pedido silencioso por ajuda. Aquela palavra pingou de preocupação e esperança em meio ao caos. "Não podemos perder mais tempo!" Cláudia exclamou. "Eu sou sua irmã, e tudo o que fiz foi para proteger o nosso passado, e esse passado não pode voltar para nos assombrar." As palavras dela foram como um soco no estômago de todos. Leonardo estava atordoado, as peças se encaixando, mas hábil como um quebra-cabeça que faz o mundo girar. "O que você está falando? Todo esse tempo? E por que você não me disse antes?" A traição e confusão o consumiam. Cláudia declarou: "Nossas vidas estão entrelaçadas de um modo que eu nunca consegui entender. Eu não queria que isso viesse à tona, mas agora não tenho escolha." O olhar dela mostrava uma mistura de dor e determinação. O homem de preto parecia se mover em direção a Cláudia. "Chegou a hora de revelar tudo, ou então todos vocês vão pagar." Cláudia se afastou lentamente, segurando a mão de Lucas com firmeza. "Não vou deixar que ninguém machuque você", ela declarou, mais forte. O calor do fogo atrás deles contrastava com a intensidade do momento. O caos ao redor não importava mais. Agora tudo girava em torno da verdade que estava prestes a ser revelada. Enquanto as sirenes se aproximavam, Cláudia finalmente falou: "A verdade é cruel, mas ela precisa ser enfrentada. Eu posso não conseguir proteger vocês para sempre, mas farei o que for preciso nesta luta." As palavras carregavam um peso, uma promessa ressoando no ar. E assim a tensão foi crescendo. Um momento de força se ergueu das cinzas da confusão. Leonardo aproximou-se, olhando para Cláudia. "Vamos fazer isso juntos. Nós enfrentaremos o que vier, desde que todos fiquem juntos." Ele estendeu a mão, e Cláudia olhou para seu filho e para o pai que ela tentou esconder. "Sim, juntos", ela murmurou, enquanto a multidão começava a se dispersar lentamente, a curiosidade ainda pairando no ar. O futuro era incerto, mas havia uma chama de esperança. Neste instante, o mundo parecia ameaçar desabar sobre eles, mas dentro de cada um havia um desejo ardente de que o amor e a família ainda poderiam prevalecer. E enquanto tudo ao redor se acalmava, um pensamento pairou no ar. Que mistérios ainda estavam por se revelar? O que mais poderia surgir das sombras do passado? Se você está aqui, assista até o fim e não perca as próximas grandes revelações. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder nenhuma história exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essa jornada emocionante com mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.